Olá, pessoas queridas. Mais uma semana do mês de novembro. E essa semana, ela traz 3 cartas muito potentes. O Rei de Ouros, o Imperador e o Louco. Já estou falando quais são as 3 cartas, porque é quase que impossível falar de cada uma separadamente, sem considerar todo o contexto dessa mensagem que o tarot traz. Embora o Rei de Ouros seja a primeira, eu só vou dar um pitaco. O Rei de Ouros representa a realização máxima, a realização da vida material, da vida comunitária, da vida familiar, eu no mundo, tá? E vamos olhar então essas duas outras cartas que são 2 arcanos maiores. O Imperador é a carta de número 4, que arquetipicamente representa o pai. E o Louco é a carta ou 0 ou 22. Por que é 0, 20, 22? Porque representa tanto o começo quanto o fim. Porque ele representa o ser que percorre os 21 arcanos maiores do tarô. E arquetipicamente ele pode ser comparado com a criança. Então a gente tem o pai e a criança. O imperador, ele representa bem esse lado masculino e pensando nele como pai, na união com a mãe, representando aquele que é o pragmático, é o que é o lógico, o que vai para ação, o que fala para o filho, vai, faz as coisas. E a mãe é o que acolhe, que dá amorosidade, carinho, o aconchego. Então, é como se fosse assim, a mãe dá o colo no sentido da criança se sentir protegida, para que o pai o conduza para a vida. Estou pegando muito assim, de uma forma rasa, mas olhando num contexto dentro dos princípios do que é o masculino e do que é o feminino. Não no sentido social, tá? Do que é o papel da mulher, do que é o papel do homem. No sentido dos aspectos e atributos masculino e feminino. Bom, mas o que significa aí sim a gente olhar o que é o pai? O Freud dizia que a personalidade é dividida em 3 níveis. O ego, o superego e o id. O superego é como se fosse o pai. O pai dizendo o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E o pai, ele é, nesse caso, como considerando o superego, ele representa um censor, do tipo, não vai fazer isso, não pode, tem que aprender a fazer correto, e por aí vai. Costumamos dizer que quando a gente bebe, quando a gente se narcotiza de alguma maneira, a ideia é que a gente faz o superego dormir. Com aquela história de que quando a pessoa bebe, ela fala coisas que ela nunca falou, ou se mostra diferente, é que o sensor está nocauteado. Então o sensor não está falando para ela o que ela deve falar, o que ela deve fazer. Então o imperador, ele representa essa característica que, por um lado, é importante para a nossa vida social e às vezes também para a nossa vida interna, da gente não se colocar em risco demais, da gente não se expor demais, mas também ele fala, olha, você tem que se encaixar, você tem que seguir padrões. Imagina um Estado, ou a gente imagina um ditador definindo o que nós temos que fazer, o que não temos que fazer. É um imperador. E aí você pega o louco, que é a criança, que é esse atributo de liberdade, de leveza, espontaneidade, autenticidade. Então é como se fosse aquela criança que nasce numa família e que tem como um condutor esse pai. Essa criança, ela vai estar submetida a esses critérios desse pai. E dependendo de como esse pai lida com essa criança vai ser mais oprimida ou menos oprimida. E como que numa leitura de tarô a gente une essas duas coisas? Você tem o pai e você tem a criança.
No tarô ele está falando como que você lida, como que você integra a sua liberdade, a sua leveza, sua autenticidade, seu modo de ser, de viver a vida, de fluir a vida com essa ordem mental, essa ordem que diz, olha, você não pode, você não deve, você tem que tomar cuidado, olha só o que você quer na vida, você tem que seguir. Como que a gente adequa a nossa liberdade de sermos quem somos com as normas, com os ajustes da vida, com o ter que, de alguma forma. Quando a gente consegue alinhar esses dois, a gente chega no Rei de Ouros, que é o caminho da realização. Quando eu não tento mais me encaixar, mas que eu pertenço. Quando eu não faço aquilo que esperam de mim, mas eu faço aquilo que eu acredito, e acredito tanto que eu fico bem fazendo e que eu acho também que eu estou contribuindo com a vida das pessoas, que eu estou contribuindo com a minha comunidade. Essa é a mensagem do tarô para essa semana. Que você consiga trilhar esse caminho harmonioso dentro de si mesmo e que você entregue coisas maravilhosas para todo mundo. Uma linda semana. Namastê.